Oi gente, bem-vindos de volta ao canal e hoje é com mais um vídeo de leituras, o quadro onde eu compartilho com vocês quais foram as minhas leituras do mês, e dessa vez do mês de março. Mas antes de começar este vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, bora bater 15 mil aqui no YouTube. Me siga nas outras redes se você não me segue por lá também, no Instagram e no TikTok, que lá também falo sobre livros. E já deixa seu joinha pra você não esquecer depois. Bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje temos as leituras do mês de março, que demorou 3 anos para passar, mas finalmente está acabando. E nesse mês eu li 4 livros, então trouxe para compartilhar com vocês as minhas leituras. Vou começar com a minha primeira leitura do mês, que foi este Pequena Criança aqui, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Essa edição é do Clube de Literatura Clássica que eu assino, eu sempre falo para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se dá para mostrar. Porque a capa é bem legal, olha só. Ele é o personagem, né, principal, o Julian. E aqui temos de um lado Paris e do outro lado, provavelmente, a cidadezinha, a vila que ele morava antes, que tem muito a ver com a história. Essa obra é de 1830, é uma obra bem antiga, e é a história do Julian, acho que é assim que fala, né, com sotaquezinho francês, Sorel, Julian Sorel, que é o filho caçula de um carpinteiro que mora na cidade de Verrières. E essa cidade é uma cidadezinha bem pequenininha, assim, bem cidadezinha do interior. E o Julian, ele é, assim, é um rapaz muito esperto, sabe? Diferente dos irmãos dele, que são mais do trabalho braçal. Ele acaba sendo convidado para ser preceptor, para ser, tipo, um professor dos filhos do prefeito da cidade, e ele vai morar na casa desse prefeito. E lá, quando ele começa a ter acesso às coisas boas, ao dinheiro, ele vai ficando mais astuto, vai assim, vai aprendendo o que é bom, sabe? Vai ficando mais perspicaz. Isso desperta nele esse sentimento. E ele acaba até se relacionando com a mulher do prefeito. E daí, depois de vários acontecimentos, ele acaba indo para Paris. E lá em Paris, ele vai traçar aí um caminho de um homem ambicioso, um jovem, assim, que quer conquistar muitas coisas, sabe? Em Paris, ele começa a demonstrar um caráter já mais rancoroso, um caráter um pouco mais duvidoso. E eu vou parar aí para não dar muitos spoilers para vocês, embora seja uma obra muito antiga e um clássico, né? É uma obra interessante, é uma obra que fala muito sobre a natureza humana, sobre o poder, né, e o que o poder e a ganância faz com o ser humano, pode fazer, né, com o ser humano. É um livro interessante por esse ponto de vista, mas é bem cansativo, sabe? É um livro bem descritivo, é um livro bem longo, deve ter umas 1000 páginas, vamos conferir. Nossa, passei longe, tem 700, quase 700 páginas. E de muita descrição e uma linguagem, assim, fácil, mas uma linguagem um pouco cansativa. Por isso eu dou nota 3 de 5. Mas é interessante, se você, assim como eu, gosta de ler os clássicos, se você gosta de entender um pouco mais sobre a natureza humana, é um livro daqueles que a gente precisa ler. Aí o segundo livro que eu li nesse mês foi este daqui, que é Doutor Sono, do Stephen King, do grande rei aí do terror, que foi publicado em 2013, é relativamente recente, e ele é a continuação do clássico Iluminado, talvez a obra mais famosa aí do Stephen King, que foi escrita em 1977. E conta a história do Dan, que é a criança lá do Iluminado. Mais de 30 anos se passaram depois dos acontecimentos no Hotel Overlook, e o Dan, ele teve muitos problemas na vida, ele enfrentou alcoolismo, vício com drogas, então ele é uma pessoa totalmente diferente agora. E ele vai para uma cidadezinha, ele começa a sentir os chamados de novo, né, da iluminação. Ele vai morar em uma cidadezinha, consegue lutar, né, contra o vício, vai para o Alcoólicos Anônimos e ele começa a trabalhar em uma casa de idosos, um abrigo para idosos. E ele é chamado Doutor Sono porque ele ajuda essas pessoas a passarem pelo momento da morte. Ele ajuda as pessoas a morrerem. Quando os idosos estão para morrer, assim, então naquele momento entre a vida e a morte, ele consegue ajudar a pessoa a fazer essa passagem de uma maneira calma. Por isso ele é chamado Doutor Sono. E esse livro conta a história de como o Dan se aproximou de uma garota chamada Abra. E a Abra, ela tem uma iluminação, né, que é o mesmo dom
do Dan muito, muito forte, talvez a mais forte já existente, e por isso ela acaba entrando e ela acaba correndo um perigo muito grande. E o Dan vai ajudar ela a superar esses problemas, a enfrentar esses inimigos que ela precisa enfrentar. É um livro incrível, muito, muito bom. Embora eu ame Stephen King, fazia muito tempo que eu não lia livros dele e eu me lembrei nessa leitura por que eu amo tanto o Stephen King, que ele escreve assim de uma maneira que te prende, mas te prende de um jeito que você não quer parar de ler esse livro nunca. Eu adorei, dou nota 5 de 5. É um livro que eu imagino deve ter sido muito difícil para ele escrever, até tem no final uma partezinha que ele escreveu falando das dificuldades, da grande expectativa que as pessoas criaram, porque é a continuação do Grande e o Iluminado. Mas eu acho que ele entregou uma boa continuação. Eu fiquei bem animada lendo o livro e eu adorei. E eu quero muito ver o filme, ainda não assisti, mas vou assistir em breve. E é isso. Leiam Stephen King, se você gosta de terror, porque é muito bom. O próximo livro eu não tenho aqui comigo, porque eu peguei emprestado de uma aluna, foi indicação de uma aluna, vou deixar a foto pra vocês aqui, que é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, talvez seja esse o nome dele. É um livro escrito em 2019, é muito, muito novo, né? E foi a indicação de uma aluna, eu tenho uma aluna, a Anelisa, que ela tem um gosto por livros bem parecido com o meu. E daí ela leu esse livro e ela falou, teacher, você precisa ler. E ela me emprestou e eu li. E realmente é maravilhoso. Esse livro, ele conta a história da Alicia Barrison. E a Alicia, ela, aos 33 anos, matou o marido. E após ela matar o marido, ela nunca mais falou uma palavra. Ela foi internada em uma instituição para cuidados de pessoas com problemas mentais, porque ela não falava. E ela foi ser tratada, e daí quem narra a história é o Theo, e o Theo é um psicólogo que vai cuidar da Alicia, vai tentar entender o que aconteceu com a Alicia, por que ela matou o marido, já que ela parecia amar tanto ele, e ele vai tentar fazer com que ela se comunique, porque muita gente tentou, em 8 anos ela ficou silenciada, e ele vai tentar fazer com que ela se comunique. E daí, gente, muita coisa acontece, temos uma reviravolta muito louca, que eu não vou falar nada, porque eu não quero dar spoilers, que esse livro, ele precisa ser lido sem spoilers, senão vai perder toda a graça. Eu dou nota 5 de 5, porque é um livro muito legal, muito bem escrito, uma leitura também que te prende, que você quer ler até o fim, para saber o que aconteceu. É um livro que fala muito sobre psicologia, sobre filosofia. Como ele é psicólogo, o Theo, ele vai fazendo uma busca na infância dele, nas lembranças da infância dele e da própria Alicia, para entender o que fez com que eles se tornassem quem eles se tornaram, que eles fizessem tudo o que eles fizeram. E é incrível, eu gostei bastante desse livro, e é um livro que dá para ler muito rapidinho, porque ele realmente prende e é uma linguagem muito tranquila. Gostei bastante, dou nota 5 de 5. E por último, temos este livro aqui, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, um grande clássico também. Esse meu é da editora Antofágica, que eu sempre falo aqui, porque eu sou apaixonada pela essa editora. Os livros são muito lindos, as capas são duras, mas meio texturizadas. E todos eles têm bastante ilustrações belíssimas. Olha que lindo aqui. O único humano bom é o humano morto. E deixa eu mostrar pra vocês algumas ilustrações. Ó, a fazenda dos animais. A página inicial de cada capítulo é muito bonita, ó. Ele é feito como se fosse um conto de fadas, sabe? Porque ele tem esse quezinho de conto de fadas, né? Mas um conto de fadas muito crítico. Para quem não sabe do que se trata, A Revolução dos Bichos é um livro de 1945 e ele conta a história de uma fazenda que era comandada por seres humanos, mas os animais eles se rebelam e tomam o poder dessa fazenda. É uma história de corrupção, uma história de traição. E os animais, eles são usados aí para retratar a figura humana, sabe? De uma maneira um pouco satírica, irônica. E esse livro, ele é uma sátira do autor em relação à União Soviética e da ditadura do Stalin. Depois que os animais tomam o poder, um dos porcos, que são os animais mais inteligentes, o Bola de Neve, ele tenta, assim, criar
um lugar bem utópico, assim, que dá tudo certo, mas ele é tirado do poder pelo Napoleão, que é um outro porco, que assume uma posição totalmente ditatorial ali naquela fazenda. E as coisas começam a ruir, vamos colocar desse jeito. Então, é bem visível que é uma crítica, é um livro que possibilita muitas leituras, na verdade, sabe? Uma delas de que é uma crítica a Stalin e a União Soviética Comunista. E é isso, é um livro muito legal, muito rapidinho de ler, um grande clássico também da literatura e uma grande crítica. Eu já falei sobre 1984 do Orwell aqui, vou deixar o vídeo aqui, não lembro de qual mês que foi, mas vou deixar o link para vocês. Indico muito a leitura, é um livro muito interessante, muito rapidinho de ler. Ele tem essa pegada leve, porque ele usa essa linguagem bem satírica. Ele conta como se fosse uma fábula, uma história de fábula, uma história extremamente profunda, cheia de significados. Por isso eu dou nota 5 de 5. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês de março, que finalmente acabou. Mês de abril é meu aniversário e tem muitos feriados, então acho que eu vou conseguir ler bastante. E é isso, se você gostou, deixa seu joinha, porque isso me ajuda bastante. Me conta o que você tá lendo no momento, qual foi sua última leitura. E deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com amigos ou amigas que possam se interessar. Um grande beijo, até o próximo vídeo.